Bom dia, eu sou a Gabriela, estou aqui com a minha turma Ashley, Caio, Fernanda, Hudson e a Carla, que vai ficar na edição. A gente vai falar sobre. O nosso tema é o aborto e nós vamos começar um podcast, um debate agora sobre isso. Eu acredito que o aborto deva sim ser liberado e aprovado, né? Porque eu vejo isso como uma saúde pública, porque não é porque é proibido que não acontece, né? E se acontece, eu acredito que deva acontecer com maior segurança, como a gente vê em Portugal, como nós vemos em vários países que a lei já é aprovada e que é na prática. A gente vê que na prática funciona, né? Porque foi aprovado que vai todo mundo abortar porque quer. Também é uma questão social, né? De, tipo assim, quantas pessoas não têm informação suficiente para saber, tipo, de métodos contraceptivos que realmente tenham funcionalidades ou que, tipo assim, não tenham dinheiro para, tipo, investir num bom método. Tá que a camisinha é um ótimo método contraceptivo, mas, tipo, nem ela 100%. Então, tipo, o aborto, ele daria oportunidade para pessoas de baixa renda que não estão preparadas para ter filhos, não botar uma criança no mundo sem saber, tipo assim, sem ter como cuidar. Sou contra o aborto, né? Eu queria levantar pontos assim que precisam ser levados em consideração. Que como você mencionou a Europa, só que lá o pessoal tem uma cultura diferente, entendeu? Lá isso aí deu certo, a legalização, porque eles estão preparados para isso. Aqui o brasileiro não está. Você vê que a grande massa da nossa população não tem cultura. Corre um grande risco de banalizar o negócio. Quando você diz, não, é autorizado, mata a menina aí na tora. Você tá entendendo? Mata a menina aí na tora? Então você está falando que o aborto é um assassinato? Se banalizado, sim. Banalizado. Se banalizado, na questão... porque assim, ó, na nossa lei já é permitido o aborto em casos de estupro, de acéfalo, né? Eu acho que é esse o termo, quando não tem cérebro. Então, já é permitido, já está na lei. E é liberado para a mulher decidir se quer abortar ou não, caso o bebê nasça com deformidade. Exato. Então isso já é um fato. Isso aí já está na lei. Então, como é o nome daquela doença que a pessoa nasce com o rosto meio deformado? Síndrome de Down. Se ela descobrir que o filho dela tem síndrome de Down, ela pode escolher abortar. Então, eu não vejo. Eu acho isso é muito seletivo. Eu acho que isso é uma questão chega até a ser eugenista. Sim, porque eu vou escolher abortar só porque meu filho é doente? Só porque ele tem síndrome de Down? Sim. Quantas pessoas que têm síndrome de Down por aí que vivem a vida delas normalmente? Aí o senhor falou sobre a questão da banalização do aborto. O aborto já é banalizado. Querendo ou não, mesmo ele não sendo tipo, totalmente legalizado, ele tendo suas exceções, tipo assim, muitas mulheres já vão em clínicas clandestinas botar a sua própria vida em risco sem um profissional, sem tipo, o profissional que execute de maneira correta o aborto. E ainda assim, mesmo sendo legalizado ou não, elas vão até lá porque tipo assim, é a maneira de como elas encontram de recorrer a isso. A legalização do aborto seria só uma facilidade, um meio correto de estender, tipo, de dar uma segurança de vida para a mulher que quer abortar. E outra mulher coisa, não, pessoa que quer abortar. E outra coisa, há protocolos para isso. Não é só chegar lá, quero abortar, vai lá e faz em 20 minutos. Clandestina No caso de uma clínica clandestina Mas porque não sabe. Não é aprovada essa linha. É uma forma de... A questão não é só chegar lá, tem todo um protocolo. Aí, inclusive, muitos abortos, eles não são feitos porque há todo um acompanhamento psicológico dentro da clínica, que às vezes a mulher ela tá desesperada e ela só precisa de alguém para conversar, e chegando lá eles dão esse apoio psicológico, médico. Então, assim, muitas pessoas que vão abortar, elas, por muitas vezes, elas até desistem do procedimento. Então, é outra forma de prevenir. Só fazendo um link, por favor, quando tu fala isso, o problema é que os países, a grande maioria que é legalizado o aborto, tem uma infraestrutura que o Brasil não tem, né? Porque, assim, se fizer uma aprovação de uma lei de aborto,
como ela falou, tem todo um procedimento, tem todo um acompanhamento. E é onde a gente sabe, volta aquele ponto que eu falei, o Brasil está preparado para isso, né? Culturalmente, eu não vejo que o brasileiro tenha maturidade para uma lei dessa, no momento, quem sabe posteriormente, mas no momento eu não consigo ver a maturidade do brasileiro para isso. Tanto que quantas coisas são negligenciadas aí, o SUS, quando você olha o projeto do SUS, é um projeto lindo, né? Que ele ampara tudo. Mas quando você vai para a realidade, acaba atendendo uma minoria, né? Quem realmente precisa é negligenciado. Agora imagina se dissessem isso também na primeira vez que pensaram sobre a criação do SUS. Ah, mas o Brasil não está preparado para isso, não tem infraestrutura para isso. Nós não tem como somos países Para criar hospitais públicos. não tem como o nosso país suportar um projeto, um sistema desse porte, né? E desistissem logo no início e nem tentassem, entendeu? Então, todo projeto, ele tem um início, ele tem ali uma base, ele tem que ser pensado. Por isso que existem as leis que devem ser bem discutidas nos sindicatos. Então, assim, toda a grande ideia, ela vem de... Ela tem que começar de algum lugar. Tem que começar de algum lugar. E podem existir melhorias, né? Tudo no começo não é perfeito. Porque já pensou que a gente seria assim, o SUS? O senhor fala que o brasileiro não está preparado para isso, que a gente não tem cultura. Eu acho que chega até a ser uma ofensa, né? Porque o senhor está julgando por uma nação. O Brasil não tem isso. Eu acho que... E outra, se... Tudo tem um início, né? Começa na nossa educação. Por exemplo, se nas nossas escolas não são ensinados sobre isso, como é que uma pessoa pode se prevenir? O contraponto que ela levantou aqui interessante, a Fernanda, ela falou sobre o acompanhamento, sobre o acompanhamento psicológico e tal, trabalhando e tal, a respeito do aborto. Mas nada impede que esse acompanhamento seja feito antes de abortar. Por que não faz para a grávida esse acompanhamento? Esse acompanhamento de estrutura, de psicólogo, de tudo enquanto o suporte para ela ter um filho? Porque em vez de investir numa situação de ceifar aquela vida, não investe na situação de dar estrutura. Ah, chegou um ponto que realmente não vai ter jeito. Ela não vai poder ficar com o filho. Melhora as questões, os outros pontos sociais, a questão de adoção, de suporte do governo, que já tem aí várias diversas bolsas, não sei o quê, né? Por que não cria uma estrutura? Eu acho que também tem um contraponto, para orientar, né, melhor. Porque se for por isso, eu vou ter 5 filhos e vou viver de Bolsa Família. Não. E não vou dar uma educação necessária para o meu filho. Não, pois é, mas existem pessoas que têm mais de 5 filhos para ter Bolsa Família. Quantas pessoas na Cracolândia, por exemplo, estão em situações deploráveis e estão grávidas? Sabe Deus o que vai acontecer com essa criança? Tá, ela decide ter a gestação dela normal. Mas e no final, quem vai ajudar a cuidar dessa criança? Vai estar lá no final. Não, vou botar na adoção. Esmola. Mas, gente, a adoção não é igual Chiquititas. Mas Muitas crianças completam a maior idade e não são adotadas, são jogadas. E depois Isso completa a acontece. maioridade. E não tem como entrar no mercado de trabalho também. E vai dar adoção para cadeia na maioria das vezes. Infelizmente, pode pesquisar, é comprovado isso. Prostituições também, que é muito comum. Sim. A partir de tal mês lá na Europa não pode cometer o aborto. Mas se for escolha da mulher, ela pode escolher sobre o corpo dela, sim. Também pensar que a adoção seria sim um meio, é porque não está muito ligado em questão da adoção, o quanto que é difícil uma criança ser adotada. Leva o que? 5 ou 6 anos, no caso meu tio é gay, está tentando adotar uma criança, já tem mais de 5 anos e ele nunca conseguiu. Ele tem casa, ele tem trabalho, mas ele nunca conseguiu por justamente ser muito difícil. Tem que ser muito colocado na balança, não pode simplesmente dizer, a mulher tem direito ao corpo dela. Eu vi uma tirinha de internet, onde a mulher estava dizendo lá, sim, é um aborto, porque eu saio com o vagabundo, aí vou engravidar dele, aí vou botar o filho do vagabundo no mundo. Aí na outra ponta o cara lá respondeu, então não sai com vagabundo, né? Sai com uma pessoa decente, seleciona melhor com quem tu vai sair. Então assim, tudo ele dá margem para puxar a corda para os dois lados. Então assim, é muito difícil você ser taxativo. Não, sou contra. Não, sou totalmente a favor. Então quer dizer que o aborto só vai ser liberado para pessoas do bem?
Porque foi se esse ela o não ponto. ficar com um vagabundo, então Não, quer dizer que se não ela foi esse ficar o com ponto. uma Esse foi o pessoa. motivo que ela levantou. Esse foi a. Mas se ela não tivesse Como ficado, se cada pessoa tem uma vida dor, diferente. Né? Uma dor. Então- A dor dela foi essa, né? Que ela não quer ter filho de vagabundo. Aí o outro rebateu dizendo, pô, então não sai com vagabundo, porque tu não vai ter filho de vagabundo. Não precisa Mas matar o como é filho que a depois que pessoa você vai engravidou. saber? Será que está escrito na testa dos No homens caso, se eles são justamente, pessoas que prestam, sim. são No caso, isso é decentes meio- ou não? No caso, isso é muito pensável, porque não tem como saber se a pessoa é boa ou não. É por isso que Até existe porque- namoro, Justamente amor. por isso. Não, mas tem Às vezes casos, tem- tem você vai casos de conhecer que a pessoas, pessoa é você casada há namoro. anos. E Se separa, aí né? começa a casar, no primeiro momento em que começa a vida de casados, aí a pessoa muda. Ela Muitas, sim, mulheres e homens responsáveis. Não é só mulher, entendeu? Porque normalmente a culpa sempre cai pra mulher, né? Mas também homens irresponsáveis que também usam os métodos contraceptivos, que sempre sobrecai pro lado da mulher. Então, dois Nesse caso aí, responsáveis. ambos são Sim, existe responsáveis. muito, então não É tem muito o meio- que fazer. Que aí, esse método contraceptivo, ele é importantíssimo. E outra coisa, sobre Ele vem pro lado da cultura. A gente não tem nem educação sexual nas escolas Sim. pra, tipo assim, falar, ó, tem todo um processo que tu tem que passar antes de, Não, tipo sim. assim, antes de dar Aí pela primeira volta vez. para aquilo que eu falei, né, Caio? A questão da cultura. É Sim. cultural. Então, assim, tem. Porque O as fato mulheres- é que antes de aprovar uma lei é. dessa, isso no meu ver, tá? Como eu disse, no meu ver. Antes de aprovar uma lei dessa, tem muito terreno para se mexer, para se melhorar antes de chegar a este ponto, entendeu? Tem muita coisa. Sim. Porque assim, ó, antes de você criar uma lei, você tem que criar as estruturas. Né? Como ela falou, quando você cria uma lei dessa, você abre uma ramificação Mas de estruturas eu- a serem melhoradas. Então, assim, Essa lei não vai ser aprovada assim, tá liberado o aborto, quem quiser ir pode ir. É óbvio que não ia ser desse jeito. Claramente não ia ser desse jeito. Ia ter estrutura, apoio psicológico, ia ter educação para a pessoa saber o que ela está fazendo no próprio Campanhas. corpo, até porque isso não é permitido. Um médico fazer uma coisa que a pessoa não saiba o que ela está fazendo. A gente vai instruir para os nossos pacientes o que ela vai estar fazendo no corpo dela. Sobre Nós as vamos estar conscientizações. conscientizando as mulheres, no geral, o que é o aborto. Então, claro que vai ter uma educação, não vai ser só aprovou, tá pronto, tá ali, não tem mais o Pode que ir lá. fazer. Claro que não. Até pra gente receber, até porque a gente recebe receita médica, a gente tem que passar por uma triagem pro médico saber se realmente a gente está precisando de um atestado, se a gente realmente está doente, tem medida de pressão. Tem todo um exame, toda uma consulta que a gente faz para poder ser atendido. E é óbvio que vai ser exatamente assim com o aborto. Pode ser demorado, não é aquelas mil maravilhas como tá no papel, até porque nada é assim, né? Se for parar pra pensar dessa forma, o mundo simplesmente para, porque nada que é no papel é maravilhoso, mas na prática é outra. Mas é claro que pode ser aperfeiçoado. há muito campo a ser explorado antes de chegar a um ponto definitivo como mexer com uma lei. Entendeu? Porque quando você mexe com uma lei, é complicado, não tem volta. Ah, poxa, eu achei que ia ser assim, mas já era, meu filho. Depois que abriu o precedente, acabou. Você tá entendendo? Então eu acho assim, a futuro, quem sabe? O mundo tá evoluindo, mas tem muita coisa a ser mexido na base. A nossa base brasileira, tô falando de Brasil, ela é muito deficitária a nível cultural. sobre a questão que o senhor falou sobre aquela tirinha que o senhor se referiu. Então quer dizer que, no caso, a mulher ela não pode abortar se for o caso dela se envolver com vagabundo. E ela é como se estivesse querendo punir a mulher porque ela teve essa relação que não andou para frente. Fernando, Soa como se tá estivesse querendo tá fincando isso como um punir. piquete, né? Na realidade não é assim. Eu citei o exemplo que mostrou ali uma mulher que estava defendendo o aborto por uma banalidade. Porque se você vê, ali está sendo uma atitude irresponsável dela. É tipo assim, pô, eu tô me eximindo da minha responsabilidade. E como acha que Cara, é essa uma criança vida. não vai ser criada? É uma vida. É uma Depois que vida. nascer. Cara, ela tinha que dizer, bicho, quando eu fui criado E é com muito pai. fácil falar só da Entendeu? mulher, né? Porque uma pessoa do sexo feminino não consegue engravidar sozinha. Até onde eu sei, até onde a ciência me mostrou que eu sei. Mas um homem consegue engravidar mais de 3 mulheres em um dia, se ele quiser. Vai deixar ele acabado, mas ele consegue. Ele consegue, até na penetração, o homem ejacula. Pode ser pouco, mas aquilo pode deixar uma mulher grávida.
Então, eu acho Então, isso muito Tá dando já coisa. meia hora, a gente precisa encerrar O podcast. o nosso Ainda mais podcast. depois daquele Fato. Professora, por favor, D10.